Hello everybody, welcome to one more class. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia Monteiro, essa é a nossa segunda aula juntos. Nosso primeiro encontro foi na terça-feira passada, então seja muito bem-vindo para você que está me conhecendo agora. Eu gostaria muito de agradecer à rádio por essa oportunidade, por esse momento tão legal de aprendizado, que eu posso contribuir com você que está aí de casa. E gostaria muito de agradecer também a Mila, que está proporcionando com que esse nosso encontro aconteça. Para quem não conhece, a Mila é uma escola de idiomas aqui na Flórida. Eles têm unidades em Miami e em Orlando e oferecem cursos de inglês para alunos estrangeiros com visto F1. Então vamos lá, hoje a nossa aula vai ser super importante, é um tema que eu escolhi que vai te ajudar tanto no seu aprendizado na língua inglesa, quanto na sua saúde e no seu bolso. Pode acreditar, vai ajudar em tudo isso. É importante para você que mora aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, e precisa às vezes de atendimento médico e não tem inglês suficiente para poder conversar com o médico, explicar o tipo de problema, ou para até mesmo agendar uma consulta por telefone. E para você que não mora aqui e de repente vem a visita e precisa de algum atendimento médico, alguma coisa, vai conseguir se virar se puder assistir a aula até o final. Então vamos lá, por isso o nome da aula é Se Virando Bem Quando Não Está Bem. Vamos começar falando sobre as especialidades, the specialties, né, que a gente tem no Brasil também, da mesma maneira acontece aqui. Como que eu digo, por exemplo, pediatra, como que eu digo ginecologista. Vamos ver esses nomes, vocês vão acompanhando comigo na lousa. E essa daqui é a minha colinha, a minha lousa, para eu seguir na ordem junto com vocês. Vamos trabalhar a pronúncia, como que a gente diz tudo isso. Então, aqui nos Estados Unidos a gente tem o Primary Doctor, Primary Care Doctor também, que é como se fosse um clínico geral no Brasil, né? E muitos seguros de saúde aqui, inclusive você tem o acesso a esse médico e ele acaba te encaminhando para um especialista. Diferente no Brasil, a gente tem o acesso a qualquer especialidade quando a gente precisa. A gente só, né, marca no convênio direto com um dermatologista, com um ginecologista. A gente não precisa passar pelo clínico toda vez que a gente precisa ver um especialista. Aqui a história é um pouco diferente na maioria das vezes, não em todos os casos, mas na maioria das vezes você precisa passar num Primary Care Doctor, que também pode ser chamado como Primary Care Provider, e aí se ele achar que você precisa de um outro especialista, ele vai te dar um encaminhamento. Um encaminhamento a gente chama de referral, e todas essas palavras eu vou ensinar para vocês hoje, para vocês conseguirem se virar bem quando precisarem, e a gente espera que nunca precise, né? Infelizmente a gente sabe que Estados Unidos tem um sistema de saúde bem complicado, é muito caro e ele é um pouco difícil da gente entender e a gente acaba tendo bastante surpresa desagradável em relação à conta. E hoje eu vou tentar te ajudar inclusive em relação a isso, trazendo uma informação ou outra que eu já percebi, que eu conheço e que pode de repente te ajudar a minimizar algum gasto que você possa ter. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa lista. Então a gente tem o Primary Care Doctor, que é como eu te falei, é como se fosse um clínico geral e normalmente é o médico que você vai ter o primeiro contato e a partir daí ele te encaminha para algum especialista. Nós temos os médicos das crianças, que é o Pediatrician. É sempre importante que você pratique em casa, que você repita junto comigo. A gente está falando de um contexto de médico, como se virar numa consulta médica, mas a gente está aprendendo inglês. E a gente não aprende inglês só ouvindo, a gente precisa colocar em prática o que a gente está aprendendo. Então só de você repetir o que eu estou falando de casa, já é alguma coisa. Faça anotações também, porque quando a gente escreve, a gente registra muito mais fácil aquilo que a gente está aprendendo. Então não se contente só em me ouvir, você precisa fazer uso disso também. E aí a gente tem o gynecologist, né, o médico das mulheres, o ginecologista. Gynecologist, já ouvi gente dizendo gynecologist, mas não, a gente diz gynecologist. E aí a gente tem os obstetras, que aqui a gente chama de OBGYN. Também já vi pessoas errando, chamando de OB-GYN, mas não, a gente simplesmente fala as letras do alfabeto. Então, OBGYN, que é o ginecologista obstetra. E aí a gente tem cardiologist, que é bem parecido com o português, né? Aliás, todos eles são cardiologist. Ortho, ou então orthopedic, que é o ortopedista, né? Se você disser só ortho, também vão entender o que você está dizendo. E o dermatologist, que é mais conhecido como skin
doctor, skincare doctor. Eu mesma tive uma consulta com a primary doctor algumas semanas atrás e ela disse que eu precisava passar com um skincare doctor. Então ela usou essa palavra, esse termo, e não dermatologist. Então é mais comum realmente escutar skincare doctor. Skin é pele, ok? E aí no próximo slide a gente vai ver algumas palavras que são super importantes dentro desse contexto de médico, né? Que são fundamentais para você conhecer e se comunicar bem quando você precisar, né, de atendimento médico. Isso começa na hora de marcar uma consulta. Então vamos dar uma olhadinha. Health, a gente tem que tomar muito cuidado com a pronúncia dessa palavra. É o som do TH, do TH em inglês. Para quem não está me seguindo ainda no Instagram, tem um vídeo que eu fiz sobre isso na semana passada, como que a gente pronuncia direitinho o som do TH em inglês, que realmente é bem complicado para algumas pessoas, mas nada que um pouco de prática não vai te ajudar. Então, health. No final da palavra a gente tem o som do TH. Health. A gente tem que colocar a nossa língua entre os dentes e para conseguir fazer esse som. Health significa saúde. E aí se eu acrescento um Y no final, que é a próxima palavra que você está vendo na lista, aí vira o adjetivo, é healthy. Healthy, que aí significa saudável. Então, when you are healthy, you don't need to go to the doctor. Quando você está saudável, você não precisa ir ao médico, a não ser quando é para fazer exames de rotina, e a gente também vai falar sobre tudo isso. Illness e sick. Então, o contrário, illness, doença, e sick significa estar doente. Dependendo do contexto, também pode significar você não está passando bem. Então, você diz, I'm feeling sick right now, I feel sick. Ou estou me sentindo enjoado, também é um outro significado de sick. Sick não é só doente. E presta atenção na pronúncia que a gente não fala sick, a gente fala sick. Sick. É diferente, a palavra sick significa outra coisa, e aí é escrita de outra maneira também. Então, sick. Tenta repetir em casa também, ok? A próxima palavrinha, insurance. Palavra-chave super importante. Vou falar mais sobre isso também, mas insurance significa seguro. No caso do contexto médico, é o health insurance, seguro, saúde. Então, health insurance. É uma palavrinha tricky também, a gente não vai falar insu, a gente fala insurance, ok? A próxima é ER. O que significa ER? Significa Emergency Room. Emergency Room é o pronto atendimento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje mesmo também fiz um vídeo falando um pouquinho sobre ER. Vou trazer essa informação aqui para você também. ER é o nosso pronto atendimento que a gente normalmente está acostumado no Brasil. A diferença é que o pronto atendimento daqui, o ER daqui dos Estados Unidos, ele costuma ser muito caro. E a gente, por estar acostumado no Brasil a qualquer emergência correr para um pronto atendimento, a gente acaba fazendo a mesma coisa aqui, mas chega aqui, quando a gente sai do ER, junto com a nossa saída, vem uma conta que normalmente ela é bem alta. E muitas vezes contas surpresas, que você nem imagina que vai receber e você recebe muito tempo depois. E, inclusive, o meu filho, eu tenho um filho pequeno de 4 anos, ele quebrou o braço no ano passado, em outubro do ano passado, a gente foi receber uma conta agora, semana passada, e uma conta que a gente não esperava. Então, esse tipo de coisa realmente acontece, a gente escuta várias histórias de pessoas que vão à falência por causa de contas, assim, altíssimas hospitalares, então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas idas ao ER, e a dica que eu tenho que dar para vocês é a seguinte: ER você deve ir quando for algo muito grave, quando for uma emergência muito séria. Se é um braço quebrado, se é uma dor de cabeça muito forte, uma garganta infeccionada, né, uma dor de garganta que seja, você tem outras opções, né, que não ao ER. O ER realmente a gente tem que deixar para quando for caso de vida ou morte, quando a sua saúde estiver em risco, a sua vida estiver em risco, e aí sim não tem muito o que fazer, a sua vida importa mais do que a conta que você vai pagar. Mas caso não seja muito grave, você pode procurar, tá aí na lista do outro lado. Na verdade, a última palavrinha que está aparecendo da lista, da primeira, é Urgent Care. Nos Estados Unidos tem um monte de clínica que chama Urgent Care, que são clínicas
de atendimento de emergência também, mas elas são mais acessíveis. Você vai ser atendido, vão prestar socorro, mas normalmente num valor muito menor do que o que você gastaria num ER. Então, essa é a minha dica mais valiosa de hoje. Não vá ao ER sem antes pensar, analisar qual é a sua situação, e se perceber que não é uma situação muito grave, muito séria, melhor deixar o ER de lado e procurar um atendimento em algum urgent care. Presta atenção na pronúncia, a gente diz urgent, não é urgent, é urgent, que vem de emergência também, de urgência. E antes disso apareceu a palavra hospital. Vamos só prestar atenção na pronúncia, é a mesma coisa que a gente escreve em português, em inglês a gente diz hospital, ok? Seguindo a lista lá do outro lado, office. A gente conhece office apenas como escritório, né? Mas aqui, office é o consultório médico também. Então, quando você vai até um consultório médico, você está indo até o doctor office, até o office, o consultório do médico. Medical center, medical clinic, todos nomes para dizer clínicas médicas, né? Então, esses são nomes que você pode encontrar por aí nesse contexto. E aí a gente tem prescription. O que é uma prescription? Né? É uma receita médica. Se a gente procurar simplesmente receita no dicionário, a gente vai achar a palavra recipe. E aí a gente tem que tomar cuidado que se a gente diz pro médico, do I need a recipe? Ele vai rir, vai achar super engraçado, porque recipe é receita de comida e não receita médica, né? Que ele tá te medicando, tá receitando algum remédio. Então, receita médica a gente chama de prescription. Lembra de repetir junto, prescription, ok? Toma cuidado com essa palavra para não ficar uma situação engraçada. Lab tests, que são os exames de laboratório, né? Então, às vezes, você vai ao médico e ele vai te pedir lab tests, que é um nome geral para dizer os exames de sangue, exames de laboratório, lab tests, ok? Laboratory, lab tests. E a gente tem co-payment, que é outra palavra importante também, que é a coparticipação. Quando você tem um seguro, aqui quando você tem um health insurance, normalmente você tem um co-payment, que é uma coparticipação aí nas despesas médicas. E aí depende de cada insurance, normalmente é uma coparticipação alta, mas enfim, ela está sempre presente, né? Ela sempre existe. E você tem deductible, que é outra palavrinha importante dentro desse tema de insurance, que é aquele valor que você tem que pagar até o seguro realmente começar a pagar as suas despesas médicas. Normalmente os planos têm o deductible e aí não tem jeito, né? Depende de cada seguro. Tem seguros que o deductible é altíssimo, então você vai ter que arcar do seu bolso até chegar no valor estabelecido para o seguro. E aí a gente vai para o próximo. Diego, você pode mudar para mim, por favor? E aí, quando a gente precisa de um appointment, o que é um appointment? É uma consulta médica. E aí a gente não tá... Pode ir para o próximo, por favor. Quando a gente precisa de uma consulta médica, a gente não está falando, então, necessariamente de uma emergência, de sair correndo para algum lugar que vá te atender na hora. A gente fala de consulta. Consulta em inglês a gente diz appointment. Então, consulta médica é um appointment. A gente normalmente tem dois tipos de consulta, né? Que a gente chama aquelas que você precisa com uma certa emergência e aquelas que são para exames de rotina, aquelas que você precisa ir quando você não está com nenhum problema, nenhum health problem, nenhum issue. Normalmente, quando a gente está falando de adulto, né, de pessoas acima de 18 anos, a gente tem o office visit ou a gente tem o well visit, que pode ser chamado também de physical. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você for ligar para fazer uma consulta, para marcar uma consulta, já vou te dizer como que você vai pedir isso para a recepcionista, o que ela pode te perguntar. É importante antes você saber o tipo de consulta que você quer marcar, né? Então, se há alguma coisa que você está precisando com uma certa emergência, então você não está bem, você precisa passar no médico porque você está com algum problema, você vai pedir um office visit, né? Ou claro que você pode explicar por telefone que há um problema, que na verdade você tem um problema e você precisa de uma consulta por causa disso. Ou você diz que é só a physical, ou então a well visit, que significa é uma consulta de rotina, é uma consulta para
check-up, ok? Para check-up, que é o que, como a gente diz em português, não tem problema. E mais dentro do contexto para criança, quando a gente liga para um pediatra para marcar uma consulta, a gente tem que informar a mesma coisa, se é um sick visit ou se é um well visit, né? Então a palavrinha é um pouquinho diferente, pelo que eu já conheço, pelo que eu pesquisei aqui. Então, para adulto, normalmente a gente chama de office visit, quando você tá com alguma emergência, não emergência de ter que sair correndo para um urgent care ou para um ER, mas é quando você realmente está com algum probleminha. E aí, criança, já a gente fala que é um sick visit. E sick visit pode ser qualquer tipo de situação, pode ser um dedo inchado que não é nada grave, mas nesse caso você tem que marcar um sick visit e não well visit. Well visit ou physical é sempre, normalmente, uma vez por ano, é aquele exame de rotina. Então é importante você saber diferenciar essas duas, até porque o seu seguro-saúde, se você marca uma consulta errada, você marca um sick visit, chega lá é um physical e o convênio na verdade já achou que era sick, pode acabar te cobrando por isso. Então fique atento a esses nomes, deixa tudo anotado para você não se perder em relação a isso e saber orientar direitinho a recepcionista quando você for fazer essa marcação, ok? E aí você tem o walk-in. O que é um walk-in clinic? Por exemplo, o walk-in clinic é uma clínica que você é atendido na hora. Urgent Care, que é o que eu acabei de recomendar para vocês, todos eles são walk-in clinics. Então você não precisa de appointment agendado, você não precisa de nenhum agendamento prévio. Você entra, vai ter uma fila ali de espera, mas você vai ser atendido na hora. Então isso que significa walk-in clinics. São clínicas que você não precisa de appointment, não precisa de agendamento, ok? E aí você tem same day appointment. O que é um same day appointment? Same day é mesmo dia. É o famoso encaixe, né, que a gente chama em português. Então, às vezes, você precisa de uma consulta, né, e você não quer ir para uma emergência, não quer ir para um urgent care, você liga no consultório e você pergunta se você pode ter um encaixe. Então, seria um same day appointment. Tem médicos que fazem esse tipo de coisa, talvez dependendo da agenda, outros não façam tanto, mas então encaixe a gente chama de same day appointment. E o retorno, né? Quando a gente vai ao médico, ele pede alguns exames e a gente precisa retornar. Como que chama essa consulta de retorno? É o follow-up, que a gente também acredito que use, algumas pessoas também usam esse termo em português. Então, eu preciso de um follow-up, eu preciso de um follow-up appointment. É a consulta de retorno. E aí, mais no cantinho, você vai ver a palavra referral, que eu mencionei no começo da aula, que é o encaminhamento. É uma palavra importante, normalmente vem do primary care doctor, ele te dá um referral, ele te dá um encaminhamento para um outro especialista que você precise ver, ok? Agora a gente vai falar o seguinte, é making an appointment. Como que a gente então vai marcar a consulta por telefone? Pode ir para o próximo, Diego, por favor. Então, na hora que a gente for fazer a ligação, é a primeira coisa que a gente precisa saber, né? Como que a gente faz essa ligação? Eu já tive que socorrer algumas amigas aqui, porque elas não conseguiam falar inglês e precisavam marcar dentista, pediatra para os filhos. Então, assim, é importante a gente tentar conhecer pelo menos o básico para a gente saber como a gente pode dizer para a recepcionista o que ela pode te perguntar para você poder entender e saber responder da melhor forma. Então, ela vai atender o telefone, claro que são várias opções, né? O que eu trago aqui para vocês, que vocês estão vendo na lousa, é só um modelo, mas existem uma infinidade aí de perguntas que elas podem fazer, como que elas podem atender o telefone, se apresentar ou não, dizer o nome ou não. Então, hello, how can I help you? Normalmente eles vão dizer qual é o nome do médico, né? Então, Dr. Kramer's office, how can I help you? Normalmente é isso. E aí o que você vai dizer? Prestem atenção que eu coloquei aí o telefoninho, significa que é o que você fala, ok? E essa casinha, na verdade, para representar o hospital, o médico, é o que a recepcionista vai dizer. E aí como que você pode dizer? Eu gostaria de marcar uma consulta. Você vai falar, I'd like to make an appointment. I'd like to make an appointment. Você pode também dizer schedule an appointment. Schedule, prestem atenção nessa palavra, ok? Na pronúncia dela.
mas você pode simplesmente dizer make, que é mais comum e é mais fácil de falar. Então, I'd like to make an appointment with, e aí você pode dizer o nome da médica, né, do médico. Então, I'd like to make an appointment with Dr. Kramer, por exemplo. Estou usando o nome Dr. Kramer porque é a minha médica, é mais fácil de lembrar o nome dela. E aí pode ser que a recepcionista te pergunte o que está ali no próximo, pode ser que ela não pergunte, mas é importante você saber para estar ali preparado. Então ela pode perguntar, what's the reason for the visit, né? Por que você está precisando? E nessa hora é bom você orientá-la dizendo se é um sick visit, well visit, physical, office visit. Então lembrem que para adultos a gente normalmente usa office visit ou physical, e para crianças a gente normalmente diz sick visit ou well visit. E aí como que você vai responder? Então você pode simplesmente dizer it's a sick visit, ou até mesmo dizer o que está acontecendo com você brevemente para ela entender. Então, I don't feel well, eu não estou passando muito bem, it's a sick visit, né? É uma visita de emergência, ok? Então são modelos, são exemplos do que ela pode perguntar logo que ela atende o telefone, ela pergunta. Agora vamos para a próxima lousa para vocês verem como que ela pode falar sobre as datas possíveis, né? Eu tô com a minha lousinha aqui para eu conseguir mostrar para vocês exatamente como que tá na ordem. Super importante essa pergunta que vocês têm que fazer agora. Ela, na verdade, é chave, informação chave também da aula, sobre o insurance. Vocês precisam, principalmente quando estão entrando em contato com um médico pela primeira vez, saber se o médico atende o seu seguro de saúde, né? E quem não tem seguro de saúde aqui, minimamente perguntar então how much is the appointment, né? How much is the appointment? Quanto é a consulta? Mas para quem tem seguro, e é importantíssimo ter seguro, a gente sabe que é tudo muito caro, imagina para quem não tem, né? Você perguntaria como então? Você tem que perguntar, are you part of my insurance network of providers? Então, você está perguntando se a médica faz parte do in-network of providers do seu insurance. Você pode, inclusive, dizer o nome do insurance, não tem problema. Então, are you part of my insurance network of providers? É uma pergunta para você fazer, para ela na hora dizer se faz parte ou não. Se não fizer parte, desligue e vai procurar algum outro médico, porque realmente é para evitar a despesa desnecessária, que normalmente é muito caro. E a outra pergunta que você pode dizer que significa a mesma coisa é, does my insurance cover the doctor? Então, o meu seguro cobre o médico? E aí você pode até perguntar também and the services. So, does my insurance cover the doctor and the services? Ou tira the services e só pergunta the doctor. Does my insurance cover? Se você simplesmente perguntar does my insurance cover, ela já vai entender a sua pergunta e vai te perguntar qual é o seu insurance, né? What's your insurance? E aí você diz para ela, it's, e dá o nome do seu insurance, ok? Então, no começo do papo, antes mesmo de ver data e tudo mais, é muito importante você se certificar que o médico atende o seu insurance, ok? Para você ir adiante com a ligação. E aí, pode ir para a próxima, Diego, por favor. E aí ela vai te passar as datas, e ela pode fazer isso de várias maneiras, né, que possíveis. Mais uma vez, o que eu estou trazendo para vocês na lousa são possibilidades, são alguns exemplos, alguns modelos, mas ela pode dizer então, ok, I can fit you in, é uma expressão bem comum, I can fit you in, e aí tá entre aspas porque é um exemplo, I can fit you in tomorrow morning, né? Então, eu posso te colocar já para amanhã de manhã. Ela poderia falar qualquer outro dia. Então, ok, I can fit you in next week on Monday morning. E aí é claro que vai depender ali do schedule do doctor. Então, I can fit you in tomorrow morning. Ela também pode dizer his next available appointment ou her next available appointment is, que aí significa a próxima data disponível do médico é tal, né? Então, se é uma médica, her next available appointment is next Tuesday at 10 a.m. Então, ela está dizendo o quê? A próxima consulta, a próxima data disponível, the next available appointment is next Tuesday, na próxima terça-feira at 10 o'clock, at 10 a.m., às 10 horas da manhã.
Então é mais uma coisa que ela pode perguntar. Ela pode perguntar também assim, does that work for you? Então ela pode te falar a data e te perguntar logo em seguida, does that work for you? E aí quem não fala inglês às vezes escuta does that work? Nossa, por que ela tá falando work? Ela tá falando de trabalhar? Não, work é uma expressão que significa dá certo pra você tá bom dessa maneira, né? Funciona pra você? Então does that work for you? Ou então ela pode perguntar how does that sound? Né? Que é outra maneira, mas significa a mesma coisa. Então, does that work for you? How does that sound? É claro que tudo depende também da recepcionista, né? De quem você for falar. Tem pessoas que vão falar mais, tem pessoas que vão falar menos. E uma última opção que está aparecendo aí é would next Wednesday suit you? Suit you. Significa a mesma coisa de work for you. Então, would next Wednesday suit you? Então, na próxima quarta-feira, tá bom pra você? Dá certo pra você? Vou precisar da próxima tela, Diego. Por favor. E aí, você vai então responder pra ela. Se a data tá ok ou não, vocês vão chegar num acordo e aí ela vai começar a te fazer um monte de perguntas pessoais. Então, what's your name? What's your last name? What's your date of birth, né? Last name, último nome. Date of birth, a sua data de nascimento. E aí não tem como escapar muito, né? A gente precisa minimamente saber como a gente diz a nossa data de nascimento, nossas informações pessoais. Então precisa conhecer os meses do ano, precisa conhecer os números ordinais, porque quando a gente está falando de data a gente usa o número ordinal. E várias outras perguntas que ela pode fazer. What's your address? Que é qual é o seu endereço, sempre perguntam isso. What's your phone number? Qual é o seu telefone? E aí no final da consulta é muito importante você confirmar as informações, né? Então, você tá lá, já definiu o horário, já respondeu todas as perguntas sobre as suas informações pessoais, e aí na hora, antes de desligar, se a recepcionista não falar nada, você só confirma, e você pode confirmar desse jeito que eu tô colocando, essa última frase, que é, ok, so, e aí você lembra, né, deixou ali anotado qual data que ficou, so next, por exemplo, next Monday at 3 p.m., right? Só para ter certeza, né? Para você não chegar lá no dia errado, ok? Então é isso. E aí a gente agora vai ver algumas perguntas que normalmente estão fazendo em todos os lugares que a gente vai, né? Não é só em médico, qualquer lugar que a gente vai, mas principalmente médicos, dentistas, enfim, tá todo mundo perguntando sobre o COVID-19, né? Então a gente fala COVID-19 e é ótimo a gente praticar, sabe o que com essas perguntas? O present perfect, que é inclusive um tema gramatical que todo mundo morre de medo, acha super difícil, mas tá aí um monte de exemplo de pergunta com present perfect pra gente poder praticar um pouquinho, né? Com o COVID-19, pra alguma coisa tem que servir, né? Essa pandemia toda. Então, quais são as perguntas que normalmente estão fazendo? O que elas significam? Porque às vezes tem pessoas que não sabem entender o que tá sendo perguntado, não conseguem responder. Então, eu tentei fazer um apunhado aqui das perguntas que são mais comuns, né, que eu tenho escutado em todos os lugares e trouxe para vocês darem uma olhadinha. Então, a primeira delas, have you tested positive for COVID-19? Então, o que significa isso? Você testou positivo para o COVID-19? Ou então, have you had fever for the last 24 hours? Have you had fever for the last 24 hours? Então, tá perguntando se você teve febre nas últimas 24 horas. Outra pergunta que podem fazer é, have you been experiencing COVID-19 symptoms? Então, você tem sentido, né? Você tem tido sintomas do COVID-19? E uma última pergunta que eu trouxe é, have you had close contact with anyone who tested positive for COVID-19 in the last 2 weeks? O que significa isso? Se você teve contato, close contact with anyone, com qualquer pessoa que tenha testado positivo para o COVID-19 in the last 2 weeks, então nas 2 últimas semanas. Então agora pelo menos você sabe o significado de cada pergunta e todas elas são yes or no, né? Questions. Então você vai responder simplesmente com yes
or no. Você pode dar uma resposta até mais completinha, que é yes, I have, no, I haven't, porque todas as perguntas estão com present perfect. E o present perfect, o verbo auxiliar que a gente sempre precisa, tanto na pergunta quanto na afirmativa quanto na negativa, é o have. O have não é só um verbo de ação em inglês, ele também é um auxiliar, e ele nesse caso é o auxiliar do present perfect. Então se te pergunta, have you tested positive for COVID-19? Você responde, yes, I have. Ou então, no, I haven't. Você está usando o próprio auxiliar na sua short answer, ok? Então, yes, I have. No, I haven't, ok? E aí percebam o present perfect, todas as perguntas iniciando com have, porque são yes or no questions, e todas as perguntas estão com o verbo no passado. E no passado, que é aquela terceira coluna, o particípio que a gente estuda em inglês, né? Quando o verbo é irregular. Então, olha só os verbos que tem aí. Tested, na primeira pergunta. Had, então, have you had fever, né? Então o verbo tá lá no passado. Have you been? Olha o verbo to be no passado, né? Na terceira coluna, no particípio. E o último é o had de novo. Então tá aí uma oportunidade de estudar o present perfect. Por que todas as perguntas estão no present perfect? Porque todas elas estão falando do passado, mas tem uma conexão com o presente. Quando eu pergunto Have you tested positive for COVID-19? Então, em algum momento do passado até o dia de hoje, tem uma conexão com o presente. Por isso eu uso present perfect. A gente pode depois, eu vou conseguir ajudar bastante gente dando uma aula sobre Simple Past, a diferença de Simple Past e Present Perfect, que eu sei que é um grande issue para vários alunos. A gente pode ter uma aula sobre isso mais lá na frente, ou até mesmo no meu Instagram, no meu perfil, para quem não está seguindo ainda. Mas só fazendo aqui um geral para vocês, o Present Perfect a gente usa para falar de ações no passado quando elas têm alguma relação com o presente, e por isso elas não têm um tempo específico, um tempo determinado, porque elas têm conexão com o presente, seja uma consequência ou até o dia de hoje. Então olha a segunda pergunta, have you had fever for the last 24 hours? Você teve febre nas últimas 24 horas? Então últimas 24 horas é até agora, tem conexão com o presente, ok? Então, fica aí a dica do Present Perfect, não é tão difícil quanto parece e é super importante, tá? Ó, mais uma vez uma oportunidade para estudar o Present Perfect um pouquinho. Vamos para o próximo, por favor, Diego. E aí, então, com o médico, with the doctor, você já marcou a sua consulta por telefone, agora vamos imaginar que você já tá lá com o médico e agora é a hora, né? Agora chegou a hora de você explicar o que você tá sentindo. É claro que é impossível eu trazer absolutamente todas as palavras importantes e fazer você aprender tudo em uma aula só, né? Então eu tentei pensar em perguntas básicas que o médico pode fazer, em formas mais simples de você dar a entender o que você está sentindo, nos problemas mais gerais e mais comuns que você pode ter, né, os health problems, para você poder descrever isso na hora para ele. E aí nessa primeira parte da consulta com o médico, normalmente são as mesmas perguntas que eles fazem, né? Então você vai em consulta, é sempre a mesma coisa, que no Brasil também acontece. Ele precisa saber, né, o seu perfil, o seu histórico, então ele vai perguntar se você tem alguma alergia a medicamento, quais são as suas cirurgias prévias, e se você fuma, se você drink alcohol, se você bebe álcool, bebida alcoólica. Então assim, vamos ver como que a gente faz essas perguntas em inglês. Então a primeira delas não necessariamente vai ser a primeira pergunta que ele vai te fazer, mas é uma pergunta que normalmente é feita. Então, are you allergic to any medicines? Are you allergic to any medicines? Então você é alérgico a algum medicamento, né? Pergunta super importante. E uma dica que é um pouco pessoal, mas ela é importante também, é para você realmente prestar atenção e responder muito sério isso, né? De se você é allergic to any medicines, é importante você informar, é importante você verificar quando o médico te dá uma prescription. O que é prescription mesmo? É a receita
receita, né? Quando ele vai te medicar. Por quê? Porque eu recentemente fui medicada com um remédio que eu tinha alergia e a médica sabia, né? Ela sabia, estava lá no meu prontuário, e eles perguntam isso na primeira consulta, na segunda, na terceira, em todas, e ainda assim me receitaram um remédio que eu era alérgica. Mas por que eu não percebi? Porque veio com um nome diferente. Então é importante a gente dar uma pesquisada no Google, né, o nome do remédio que a gente está sendo receitado, para a gente ver se de repente não é o mesmo, que você tem alergia. Não que seja sua responsabilidade fazer isso, é responsabilidade do médico, mas a saúde é sua, né? Então é bom a gente ficar de olho mesmo. Então, tem alergias que são mais tranquilas, mais leves, outras nem tanto. Graças a Deus a minha foi tranquila, mas fica a dica para vocês. E aí vamos ver os próximos. Pode deixar no mesmo. Do you take any medicines or supplements? Então você toma algum remédio, você usa algum remédio de uso contínuo? É isso que está perguntando aí. Se você toma, você tem que dizer na hora. Have you had any previous surgeries? Então, está perguntando quais são as cirurgias que você já teve, né? Então, have you had any previous surgeries? Previous surgeries. E a última pergunta, do you smoke? Do you drink alcohol? Alcohol. Do you smoke? Do you drink alcohol? E, mais uma vez, todas essas perguntas são perguntas de yes or no questions. Mas, diferente das outras do COVID-19, elas não necessariamente estão no present perfect. Então, na hora de você responder, você tem que prestar atenção em qual auxiliar que você está usando, qual é o tempo verbal que você está usando, né, que você, na verdade, está sendo perguntado, que ela está usando na pergunta dela, ou o médico está usando na pergunta dele. Mas não é uma coisa que você precisa pensar, lembrar na hora, é só você prestar atenção na pergunta. Olha só, a primeira delas, are you allergic to any medicines? Are you é verb to be. Na hora de responder eu vou dizer yes I am, ou então eu vou dizer no I'm not, no I'm not, I am not, na contracted form, que a gente até falou um pouquinho sobre isso na aula passada. Aí a segunda pergunta, do you take any medicines or supplements? Do you take? Está no presente simples. Se está no presente simples, o auxiliar é o do. Ah, mas eu vou precisar lembrar disso? Não, está na pergunta. É só ouvir a pergunta na hora que ela é feita. Então, do you take any medicines? Yes, I do. No, I don't. E, obviamente, se você disser yes, I do, você tem que, né, mencionar quais são esses remédios que você toma de uso contínuo. Aí, a terceira pergunta já está no present perfect de novo. Então, have you had any previous surgeries? Então, você já teve? Yes, I have. No, I haven't. E aí você menciona quais são, in case it's positive. E aí o último, do you smoke? Do you drink alcohol? Então, tá perguntando com do, na hora de responder, yes, I do. No, I don't. Ok? Você pode, inclusive, mencionar a frequência. Então, do you drink alcohol? Once a week, twice a week, once a month. Ok? Não tem problema também responder dessa forma. Diego, pode ir pro próximo, por favor. E aí, outras perguntas que pode continuar te fazendo, né? Porque eles realmente têm que perguntar tudo para conhecer qual é o seu histórico. Do you have a family history of? O que significa essa pergunta? É para entender quais são as doenças ali que existem na família. Então, do you have a family history of cancer, of diabetes? Diabetes, para quem não sabe, é diabetes. Olha só como a gente pronuncia diabetes. Então, do you have a family history of diabetes, of cancer? Você diz yes or no e menciona qual é. Para as mulheres, for women, olha só, tá no plural. Se fosse no singular ia estar escrito com a e a gente diria woman. Então, for women, pode ser que perguntem também, are you pregnant? Are you pregnant? Que significa você está grávida, que também você precisa dizer. E aí pode perguntar também, how much do you weigh? How much do you weigh? Que é quanto você pesa. E aqui a gente sabe que é in pounds, mas eu mesma dificilmente lembro o meu peso em pounds. Eu acabo dizendo em quilos e não tem problema. Eles na hora fazem a conversão. Normalmente é assim, pelo menos para mim não. Mas é claro que se você puder ter na sua cabeça rápido o seu peso em pounds ajudaria, né? E what's your height? Que é qual é a sua altura. Aqui também é diferente, é in feet, in inches, né? Mas se você disser em metros, eles também vão conseguir te ajudar na hora, ok? E aí, vamos lá para o próximo. Quais são os possíveis problemas que você pode ter?
Na verdade, ainda não. É esse mesmo, Diego. Então, antes da gente falar sobre os possíveis problemas que você pode ter, como que o médico pode te perguntar isso, né? Como que depois, então, de fazer todas aquelas perguntas, na verdade, pode ser que ele te pergunte isso antes até, mas ele vai te perguntar: o que está acontecendo, né? Qual é o motivo da consulta? Então, ele pode perguntar assim: What brings you in today? Que eu acho que é a pergunta mais comum. Então, what brings you in today? Poderia também perguntar: What's the matter with you? Do you have any discomfort? Você está com algum desconforto, com algum incômodo? What hurts? Então, o que dói? What hurts? Vamos prestar atenção nessa pronúncia. Muita gente pronuncia isso errado. Diz heart, confunde, né, com coração. Então, coração é heart. E aí o verbo, né, machucar, doer é hurt. Então, ele pode te perguntar: What hurts? E é uma pergunta importante para você também na hora de descrever o seu problema, você falar direitinho. Então, ele também pode perguntar: What do you feel? O que você sente? Né? São vários exemplos da mesma pergunta, na verdade, que é como ele normalmente vai iniciar ali o atendimento. E aí ele pode te perguntar: How long have you been feeling? O que significa how long? Ele está te perguntando por quanto tempo você está sentindo isso. Porque se ele te perguntar what hurts, what brings you in today, você fala que você está com uma dor de cabeça. Então, I have a headache, I have a very bad headache. Ele pode te perguntar: How long have you been having this headache? Por quanto tempo você está tendo essa dor de cabeça? E aí você tem que dizer há quanto tempo. E aí, para você responder isso, você pode simplesmente falar for days. Então, for 2 days, for 5 days, for 1 week, for 2 weeks. Ou então você diz quando que você começou a ter. Então, since last week, since last Friday. It started yesterday. Então, começou ontem. It started 2 days ago. Começou há 2 dias atrás. Então, da mesma maneira que tem várias perguntas diferentes, né, para a mesma coisa, a gente também tem muitas possibilidades ali, várias formas diferentes também de responder. Então, mais uma vez, o que eu tô trazendo hoje para vocês é para minimamente ajudar a você se comunicar com eles. Então, tô trazendo um modelo de como você pode fazer isso. E aí, a última pergunta que ele também pode fazer é: What symptoms do you have? Symptoms. What symptoms do you have? Quais são os sintomas que você tem? E aí, como que você vai descrever isso para ele, né? Quais são os possíveis problemas pra gente, na hora da consulta, conseguir descrever o que tá acontecendo e não ficar só na mímica? Então, here, doctor, here, né? Pra querer dizer que tá com dor de cabeça ou ficar ali apontando pra barriga. Então, vamos ver quais são os nomes dos problemas mais comuns. Pode ir pro próximo, por favor, Diego. E aí a gente tem então o primeiro, headache, né? Muitos health problems, né? Problemas de saúde, tem esse finalzinho ache, né? E aí junta com o nome da parte do corpo. Então, head, ache, headache. Aí a próxima, back. O que significa back? Né? Significa várias coisas, mas uma das coisas é costas, né? As minhas costas. Então, back junto com ache, backache. Então, headache, backache, ok? O que é mais que a gente tem aqui? Stomachache. Então, dor de estômago, de barriga. Então, stomach. Aí, ache, no final, a gente fala tudo junto. Stomachache. Não é stomachache, não. Stomachache, ok? Headache, backache, stomachache. Vai repetindo em casa para você aprender de verdade, hein? E aí você tem diarrhea. Diarrhea, muito comum inclusive em criança, né? Para quem tem criança em casa. Então, diarrhea, que é diarreia, diarrhea. Presta atenção na pronúncia, é uma palavra que a gente escreve de uma maneira bem diferente e a gente diz diarrhea. E essa próxima palavra que está embaixo do diarrhea é mais difícil ainda de pronunciar se você só olhar para ela, só tentar ler. A gente chama de anxiety, que é ansiedade, né? Ansiedade a gente diz anxiety, que é um outro problema comum. Inclusive está mais comum, né, do que nunca. E aí, qual é a próxima que a gente tem? Como que eu digo isso? Tossir, que é uma palavrinha em inglês que a gente confunde muito com café, né? Então, você gosta de beber a cup of coffee. Coffee, que a gente escreve double F, double E. Então, 2 Fs e 2 Es. E aí, o problema, tossir, a gente não fala coffee, a gente diz cough. Cough. Prestem atenção nisso, porque senão vocês vão explicar o problema errado. Vão dizer para o médico que vocês estão com café, né, e não com tosse. Então, cough é tossir e coffee
é café, ok? E que mais? Dor de garganta. Como que eu vou dizer dor de garganta? Eu digo sore throat. Sore throat. I have a sore throat. Então, sore também significa dor. E garganta a gente chama de throat. É o TH junto com R. Então, dá uma enrolada ali na língua. Não é tão fácil de dizer, mas é possível. Então, throat. Exatamente como esse number aqui. Number 3 é o TH com o R em seguida. Então, a gente tem que fazer o som direitinho com a língua e depois colocar o R. Então, throat. Sore throat. Ou fever, have a fever, ok? Shortness of breath, então eu tô com falta de ar, que é um sintoma inclusive bem comum, né, que pode acontecer hoje em dia por conta do Covid. Então, shortness of breath, a gente fala breath, que é respiração, não confunda com o verbo respirar, que a gente diz breathe, breathe, e aí a gente tem que colocar a letra E no final, então escreve igualzinho breath, mas ele tem que ser acrescido de I no final, e aí muda a pronúncia, a gente diz breathe, ok? E o último, que é mais um problema comum que você pode ter, é dizziness, né? Então, que você está se sentindo tonto, tá com tontura, você pode dizer I feel dizzy, então tô com tontura. Então, esses são alguns problemas comuns. É óbvio que tem muitos outros, mas não é possível a gente fazer tudo isso em uma aula só. Então, tentei trazer os mais comuns. Então, vamos recapitular a pronúncia deles. Vamos praticando. Headache, backache, stomachache, diarrhea, anxiety, cough, não confundir com coffee. Repete aí, cough. Coffee. E aí tenta, inclusive, quando você for repetir, fazer ali a mímica do que você está fazendo, porque é ótimo pra gente lembrar de vocabulário novo ou até da pronúncia. Então, quando você em casa for repetir o cough, faz assim com a mão como se você estivesse tossindo mesmo. Então, cough, cough e coffee, que é o que você bebe. Normalmente é mais fácil da gente lembrar quando a gente faz uma associação com uma imagem ou com algum gesto. Vamos continuar, então. Sore throat. Repitam aí. Sore throat. Fever. Shortness of breath. E o último, dizziness. Dizziness, ok? E aí a próxima foto, a próxima lousa que vocês vão ver são maneiras de como você pode explicar esse seu problema, porque é claro que a ideia não é você chegar para o médico, ele te pergunta What brings you in today? Aí você só olha para ele e fala backache. Né? Simplesmente assim. Não, vamos colocar isso numa frase, vamos usar um verbo. E não é nada difícil, não são coisas muito complicadas que você teria que dizer. Aí estão algumas opções, então você pode dizer I have a backache, I have a headache, I have a very bad headache, I have a sore throat. Ou então você diz I feel sick. Lembram lá no começo da aula? I feel sick, eu tô me sentindo meio enjoado, ok? I feel dizzy, eu tô me sentindo tonto, ok? Ou então my tarará hurts. No caso ali, como exemplo, eu coloquei back. E aí, my back hurts. Então, minhas costas estão doendo. My back hurts. E aí, claro, você vai ter que saber as partes do corpo, né, para poder dizer qual é que tá doendo. Então, my back hurts. My head hurts. Então, olha só, I have a headache. My head hurts é mais ou menos a mesma coisa. My hand hurts. Ou você até explica o problema, né? Então, I fell down and I hurt my arm. Então, eu caí e machuquei o meu braço, né? I fell. Olha a diferença ali desse fell com aquele segundo que está aparecendo na frase que é feel. Então, feel significa sentir, você está se sentindo. Agora, o último é fell, que significa cair, né? No passado. Fall, no passado, é fell. Então, I fell and broke my arm, né? O que aconteceu, inclusive, com o meu filho. He fell on the floor and he broke his arm. E aí, o último, só como você pode dizer. Então, it started days ago. Então, I started feeling this like a week ago. Então, mais ou menos uma semana atrás. Você pode acrescentar esse like. Então, it started like 1 week ago, ok? Então, mais ou menos uma semana atrás. E aí, alguma forma de poder te ajudar aí a se comunicar
pelo menos usando aí uma linguagem básica para as pessoas que não sabem inglês ainda, para poderem se comunicar com o médico, marcar uma consulta, ter essa independência de conseguirem fazer isso. Então eu espero que essa aula tenha ajudado, e para quem já sabe até um pouco mais de inglês, eu espero que tenha ajudado em relação às informações, porque realmente a gente, mesmo sabendo inglês, a gente se pega em situações que a gente não tem o conhecimento ali, né, e acaba se prejudicando financeiramente, né, falando sobre médico. Então, fiquem atentos sobre essa questão do seguro, né, do insurance, ER, né, emergency room, de ir apenas se realmente for uma emergência mesmo, se não, procure um urgent care. Então tentei trazer algumas informações importantes e te ajudar minimamente para você não passar apuros, para não passar sufoco caso você precise de atendimento médico. É claro que a gente espera nunca conseguir, a gente inclusive escuta esse tipo de coisa, né, que aqui nos Estados Unidos as pessoas rezam para não precisarem de atendimento médico, porque a conta chega e ela chega alta, mas a gente pode tentar, a gente não tem garantias, mas a gente pode tentar minimizar isso. Diego, pode passar para o próximo, por favor? Eu gostaria de deixar, inclusive, o contato do VitaCare Insurance, para quem quiser mais informações sobre seguro, quem estiver procurando informações ou até mesmo um seguro, né, para ter aqui, entre em contato nesse perfil no Instagram, que é o VitaCare Insurance, falem com a Marila. E quero mais uma vez agradecer à rádio pela oportunidade, e a Mila, aí está o contato da Mila, o site deles, www.milausa.com. Tem também no Instagram, só seguir ali o perfil para quem não está seguindo ainda. Eles têm 2 unidades, uma em Miami e uma em Orlando, como eu já comentei. Então, @MilaMiamiUSA ou então Mila Miami USA, ok? Mila Orlando USA, Mila Miami USA. E para quem não está me seguindo ainda no Instagram, por favor, Inglês com Júlia Monteiro, vamos mudar essa situação, vamos aprender inglês ou vamos melhorar o inglês que você já tem. É um perfil que eu comecei recentemente, então ele tá ali fresquinho, cheio de conteúdo bacana para vocês. E é isso, eu espero todos vocês na aula que vem, na terça-feira que vem. Fiquem à vontade para me mandarem sugestões de aulas, de temas, para vocês tirarem dúvidas. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação à aula de hoje, pode mandar direto para mim lá no meu perfil, que eu vou ficar super feliz e vou responder assim que eu puder, ok? Thank you so much and see you next class.